Dom Ximenes Belo está em Portugal para rezar em Fátima por todos os timorenses. Autoridades sanitárias montam a operação de controle médico à chegada do avião da TAP proveniente do Zaire. Um veneno mortal está a destruir os viveiros da Figueira da Foz. Dom Duarte e Isabel de Herédia dão o sim no Mosteiro dos Jerónimos no casamento do ano em Portugal. Vai ser assim hoje o Telejornal. Boa tarde. O bispo de Dili, Dom Ximenes Belo, está em Portugal. O homem da igreja que mais tem denunciado a repressão indonésia em Timor-Leste vai em peregrinação a Fátima rezar por todos os timorenses. Dom Ximenes confirmou que vai participar no encontro entre timorenses marcado para o princípio de junho na Áustria. E à reportagem da RTP disse estar feliz por voltar à sua casa antiga. Uma festa para a comunidade timorense em Portugal. Crianças com trajes típicos e uma chuva de flores receberam o bispo de Dili. Sente-se bem por estar em Portugal? Bem, bem. Ora, vão abrir. Voltamos a casa, trabalhando, mas vão casa antiga. Há quanto tempo é que está no vinho? Vão trabalhando, mas abrindo. Vão andando sempre. Dom Ximenes Belo vai ficar em Portugal até ao fim do mês. No próximo fim de semana preside em Fátima a peregrinação da família salesiana. Promete rezar por todos os timorenses, mas principalmente por aqueles que vão participar no encontro promovido pelas Nações Unidas em Salzburgo. O bispo de Dili já confirmou que vai participar na reunião, mas apenas como observador. Dom Ximenes em Portugal, a caminho de Fátima, onde hoje milhares de peregrinos celebraram o 13 de maio. Mulheres, esposas e mães como Maria é o tema proposto pela Igreja para as comemorações deste ano, que reuniram no Santuário da Cova de Iria mais de 300 mil fiéis. A celebração foi presidida pelo cardeal Salvatore Pappalardo, arcebispo de Palermo, que convidou as mulheres a assumir protagonismo na história do mundo. O primeiro avião proveniente do Zaire, depois da descoberta dos casos da epidemia provocada pelo vírus ébola, chegou hoje a Lisboa. No aeroporto, a Direção-Geral de Saúde montou uma operação de rastreio para controlar o estado de saúde dos 70 passageiros que embarcaram em Kinshasa. À chegada do voo da TAP, esteve o repórter António Nabo. Logo à chegada ao aeroporto, os passageiros que vinham da capital do Zaire encontravam um cartaz que os aconselhava a dirigir-se ao balcão onde estavam os técnicos de saúde, apenas para responderem a algumas perguntas sobre dados pessoais e saber se estavam ou não doentes, sempre com a epidemia do vírus Ebola na mira. Um mini rastreio voluntário e muito discreto. Não há nenhuma obrigatoriedade para as pessoas fazerem qualquer registro. É simplesmente uma informação e um controle voluntário, no sentido em que se pede às pessoas para dizer o seu nome. Não há necessidades particulares, não há exames a fazer. Quem estiver doente dirigir-se a um serviço de saúde e deverá dizer de onde vem. Isso é isso que se quer chamar a atenção. 10 pessoas aceitaram o controle voluntário. Vieram todas de Kinshasa, a capital do Zaire, onde ainda não chegaram os sinais da epidemia causada pelo vírus de Ebola. Na cidade de Kinshasa está tudo normal. Isto é lá para a cidade de Kikwit, mas dentro de Kinshasa não se sente absolutamente nada. Não se registra ainda nenhum caso de epidemia. Há barreiras policiais na cidade? Dentro de Kinshasa não. Na cidade de Kikwit sim. E há controles médicos especiais? Sim, sim. Na zona onde o vírus se tem manifestado existe. Em Kinshasa? Em Kinshasa não. No se siente nada en Kinshasa. En la capital la situación está tranquila. Hemos oído la noticia de que lo del virus, pero vamos, Kinshasa está tranquila. As pessoas têm medo na capital? Bueno, hombre, algo de miedo siempre, pero vamos, no, yo creo que fundamentalmente tranquilos, están tranquilos. Um vírus por agora controlado na zona de Kikwit, a 400 km da capital, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, com o risco de alastrar a outras zonas do país.
No Zaire, o vírus já matou 49 pessoas. O governo pediu calma à população para evitar manifestações de pânico. A região atingida pela doença foi isolada, mas a Organização Mundial de Saúde receia que a epidemia possa alastrar a outras zonas do país. Em guerra contra o ébola, toda a região da cidade de Kikwit está a ser batida à procura de mais pessoas com sintomas do vírus. A ajuda internacional já chegou ao hospital da cidade, onde muitos médicos e enfermeiros foram vítimas do vírus por causa das más condições de higiene. Foram tomadas medidas para isolar os doentes e todas as pessoas que tenham sintomas do vírus. Os contactos com as enfermeiras também foram limitados. Só um pequeno grupo de enfermeiras contactam com os doentes e têm de usar máscara e luvas. Medidas essenciais para deter o ébola. A Organização Mundial de Saúde acredita que ainda é possível controlar a epidemia nas 3 cidades onde apareceu até agora. O vírus ataca habitualmente macacos e outros animais e só raramente atinge humanos. Não há vacina nem cura conhecida e 90% dos doentes acaba por morrer vítima de hemorragias violentas. O remédio do escravelho está a destruir os viveiros da Figueira da Foz. Uma história para daqui a pouco. Esta tarde foi a grande confusão no acesso à ponte 25 de Abril. Um choque em cadeia, envolvendo 18 viaturas, condicionou o tráfego rodoviário sobre o Tejo. Um veículo pesado abalroou vários automóveis ligeiros que vinham da autoestrada de Cascais. A confusão instalou-se e do choque em cadeia resultaram 9 feridos, transportados para o Hospital São Francisco Xavier. Estas são imagens recolhidas pelo helicóptero da RTP no momento do acidente. Neste momento, o trânsito na ponte já está a voltar à normalidade. O PSD Porto quer um referendo sobre a regionalização depois das eleições legislativas. A proposta vai ser apresentada à direção nacional do PSD. Os sociais-democratas do Norte reuniram-se hoje com notáveis do partido para acertarem estratégias a pensar nas eleições de outubro. Posso lhe dizer que, por exemplo, em relação a uma matéria, que é uma matéria que esteve muitas vezes na ordem do dia, que é a regionalização, existe aqui um grande consenso no sentido de que se deve auscultar o povo português lá mais para diante, depois das legislativas, procurando saber o que é que de facto os portugueses, os cidadãos, pensam sobre este problema e aquilo que desejam. Através de um referendo? Através de um referendo. No entanto, a tendência maioritária é a favor de um avanço da regionalização, embora uma regionalização mitigada, em que os custos, particularmente os custos orçamentais, não se reflitam em mais impostos para os portugueses. O PS defende um pacto entre o Governo e as regiões autónomas para assegurar o financiamento da Madeira e dos Açores. Os deputados socialistas concluíram hoje uma visita ao Funchal e manifestaram-se a favor de uma revisão do sistema fiscal para os arquipélagos. Os deputados socialistas à Assembleia da República não quiseram levantar ondas na Madeira. A questão do déficit democrático, Jaime Gama contornou com a necessidade de se falar antes do presente e do futuro. E no futuro, os socialistas querem um pacto com as autonomias, onde se insere o financiamento das regiões autónomas. Mas Jaime Gama não disse em que termos será reequacionado esse financiamento. Admitiu sim a adequação do sistema fiscal nas ilhas, mas excluindo o aumento dos impostos. Nós admitimos perfeitamente que o sistema fiscal das regiões seja adequado com vista a beneficiar a atração de capitais, o fomento do investimento, para que a economia da Madeira seja mais sustentada e mais competitiva. Jaime Gama considera também que o Estado deve continuar a apoiar os investimentos públicos nas regiões autónomas através das transferências anuais previstas no orçamento. O líder do grupo parlamentar do PS à Assembleia da República foi cordato e cuidadoso nas palavras. Sobre a questão da dívida regional não prometeu solução, mas minimizou o problema. Ele existe sim, referiu, há que fazer uma inventariação objetiva, mas a sua resolução não pode significar a liquidação das regiões autónomas. Carlos Carvalhas quer que o governo seja mais firme em Bruxelas na defesa da agricultura e das pescas. O secretário-geral do PCP esteve hoje na região centro, onde falou de promessas não cumpridas.
Carlos Carvalhas foi avisar os militantes comunistas do centro do país. Há para aí muita gente a fazer promessas sobre a regionalização que não tem intenções de as cumprir. O líder do PCP, para dar força aos avisos, lembra passos antigos. Nós sabemos o que são as promessas e depois a concretização delas. Como se sabe, a regionalização foi prometida por o professor Cavaco Silva nas eleições e foi metido ao bolso, como também foi prometido a redução do horário semanal de trabalho máximo para 40 horas e estamos, portanto, no fim da legislatura e tudo se mantém na mesma. Eu creio que o povo português deve ver aqueles que prometem, aqueles que cumprem e aqueles que prometem tudo e a todos antes das eleições. O líder dos comunistas voltou também a defender uma nova política para os campos e mares de Portugal. Carvalhas quer uma posição mais forte de Lisboa quando negocia dossiês em Bruxelas. Em relação às pescas, nós pensamos que é necessário firmeza em relação neste momento ao diferente com Marrocos, portanto ao acordo que se está a estabelecer com Marrocos, mas também em relação ao Canadá, que já não é possível alterar. Portanto, neste momento a situação é de tal ordem que o que é preciso é renegociar. Um veneno mortal está a dizimar os viveiros da Figueira da Foz. A água que abastece os tanques está contaminada com 605 Forte, o remédio do escravelho utilizado nos campos de arroz do Mondego. Os prejuízos são já muito elevados. Os piscicultores do Baixo Mondego estão desesperados. Há semanas que veem as suas culturas morrer. Dizem que a água do rio está carregada de 605 Forte e que ao entrar nos tanques acaba por asfixiar os peixes. A água, quando traz poluição, bem poluída, vem para dentro. Entra dentro dos tanques, mata o limo, que é as algas. Essas algas entram em decomposição e então come o oxigênio ao peixe. E o peixe é obrigado a morrer asfixiado. Os piscicultores acusam os produtores de arroz de utilizarem todo o tipo de pesticidas para defenderem as suas culturas da praga dos lagostins, sem olhar aos prejuízos que estão a causar às restantes culturas da região. Nas últimas semanas, têm morrido várias toneladas de robalos e douradas. Estas últimas semanas, a partir de quinta-feira, morreram-me 15 mil peixes. Morreram-me 15 mil peixes com 300 gramas, estava próximos a vendê-lo. A Associação de Piscicultores da Figueira da Foz decidiu escrever ao Procurador-Geral da República para manifestar a sua preocupação com uma situação que se repete sempre em setembro e em maio. Os prejuízos são elevadíssimos e as ameaças e o futuro de todo um investimento vastíssimo com dinheiro dos fundos europeus e do Estado e inclusivamente próprios está em perigo. Tudo isto está em perigo e eu não sei qual é o futuro, não faço a mínima ideia enquanto a postura destes senhores não se modificar. 2 irmãos desapareceram nas águas do Rio Douro, na região do Coa. Tripulavam um barco de extração de areia que naufragou há 3 dias. Nas operações de busca estão envolvidos bombeiros e equipas de mergulhadores. O jornalista Rui Sá esteve no local do naufrágio. Excesso de carga em mau tempo podem estar na origem do afundamento de um batelão areeiro no Rio Douro. Os corpos dos 2 tripulantes ainda não apareceram 48 horas após o acidente. Conta quem viu que tudo se passou demasiadamente rápido. Mas ainda ouvi ao fundo. Foi de repente? Foi de repente. Foi de proa, foi abaixo primeiro. O tempo estava muito mau. Estava muito vento. E as ondas eram muito grandes, metia muita água para a parte do barco da frente. Tantas vezes avisei, cá. Eu até disse assim, então carregaste tanto o barco, então não tens medo que isso vá ao fundo. É isso, isto vai muito bem. Muito bem agora que não está vento. Mas se tiver vento, começa a com uma pouca de água, começa a ter peso e assim... E quinta-feira estava muito mau tempo? Pois estava um temporal do caraco, aqui parecia um ciclone. A barcaça está neste momento a 15 metros de profundidade. Os mergulhadores dos voluntários de Barcelos estiveram no local. A única coisa que descobriram foi a embarcação. Aquilo, ao mergulhar, eles de certeza que saltaram. E no barco já deram volta a tudo. Isto é muito fundo? É, ali tem para aí 20 metros. Os familiares dos 2 desaparecidos estão descontentes com a atitude dos bombeiros. É que se de início foram prestáveis, agora não dão nenhuma indicação quanto ao resultado das buscas. Ainda agora, acabaram as buscas, aliás, já estavam cá, os jornalistas já estavam cá, daquele lado da margem. Portanto, eles arrancaram, não deram satisfação nenhuma à família, quer dizer, a família acaba por não saber nada. Se aconteceu alguma coisa, se viram alguma coisa, se não, foram-se embora, mais nada. Segundo apuramos, os mergulhadores dos voluntários de Barcelos abandonaram mesmo as buscas e serão substituídos, provavelmente a partir de amanhã, pelos sapadores do Porto.
O casamento do ano em Portugal, Duarte e Isabel deram o sim no Mosteiro dos Jerónimos. Os grandes momentos do casamento daqui a instantes. O casamento do ano em Portugal levou milhares de pessoas às ruas para saudarem Dom Duarte e Isabel de Herédia. O sim foi celebrado no Mosteiro dos Jerónimos, na presença de 2.000 convidados. A cerimónia estava marcada para as 16 horas. No exterior de Jerónimos, os populares aguardavam a chegada de Dom Duarte Pio e Isabel Herédia. O Duque de Bragança saiu à hora prevista do Colégio do Bom Sucesso. Eram exatamente 15 horas e 38 minutos. Dom Duarte e o seu irmão, Dom Miguel, acompanhados da guarda a cavalo com os jovens do Colégio Militar. Depois da chegada do noivo ao Mosteiro dos Jerónimos, a viagem da noiva. Isabel Herédia, pontual, às 4 da tarde, inicia a celebração. É em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O casamento real e o sim dos noivos. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Marido e mulher, Dom Duarte e Dona Isabel de Herédia, Duques de Bragança. À saída dos Jerónimos, os estudantes estenderam as capas para a passagem dos noivos. Viva o Rei, foi o que se ouviu da boca dos populares. O Duque e a Duquesa de Bragança, uma cerimónia real a 13 de maio de 1995. Num casamento monárquico, as presenças mais notadas foram as dos republicanos. A começar por Mário Soares, um presidente laico, republicano e socialista, mas que sente muita simpatia pelo representante da Casa Real. Viva o Rei! Era o que se ouvia entre a população e chegou Mário Soares. Senhor Presidente, chega quase à hora do noivo. Ah, sim, não sabia. Foi a hora que me designaram. Foi justamente 4 menos 10 e eu sou pontual. Acho que estou exatamente em cima da hora. Um republicano numa festa monárquica, Sr. Republicano, socialista e laico, com muita honra. Mas eu não venho a uma festa monárquica, venho ao casamento de uma pessoa simpática, que é o Sr. Dom Duarte. Houve-se muito viva ao rei, ficou incomodado? Não, nada incomodado. Isto é a prova que não está em causa a natureza do regime no nosso país. É sobretudo uma festa popular? Penso que sim, penso que sim. Uma festa muito popular hoje aqui no Mosteiro dos Jerónimos. Vê-se que é popular. No real casamento português, sem dúvida, os mais notados foram os republicanos nacionais. Um casamento bonito, como são todos os casamentos. E, sobretudo, dado que se tratava do Duque de Bragança, achei que foi um ato importante da democracia portuguesa. Entre republicanos e monárquicos foram cerca de 2.000 os convidados que assistiram à cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos. Lugares de primeira fila para os elementos das famílias reais que quiseram presenciar a união entre os Duques de Bragança. No exterior do Mosteiro dos Jerónimos está a repórter Fátima Torres, agora em direto com o Telejornal. Fátima, boa noite. Ainda está muita gente, muitas pessoas aí em Belém. Ainda está bastante gente aqui frente ao Mosteiro dos Jerónimos. Pessoas que vieram muito cedo hoje para aqui, para a Praça do Império, e que não arredaram pé à espera de ver sair o casal real e também os muitos convidados que naturalmente despertaram a curiosidade das pessoas aqui ao pé dos Jerónimos. A festa popular, essa vai continuar. Logo à noite promete-se fogo de artifício, ranchos folclóricos. Durante a tarde realmente o dia esteve muito bonito, houve aqui muita gente a passear, era uma grande concentração popular. De repente, sem ninguém contar, viu-se Amália. Amália sentiu-se um pouco indisposta e teve que sair da igreja. Depois, cá fora, continuavam os vivas. É essa a rainha do fato. O que é certo é que muita gente veio de fora, de muito longe, para ver Dom Duarte e Dona Isabel.
Festa sem banda de música não é festa. E enquanto o casamento decorria nos Jerónimos, a banda da Carris tocava cá fora. Bandeiras, um bom negócio. Pastéis de Belém, uma tentação. E por todo lado, a curiosidade de ver Dom Duarte e Dona Isabel. Vi praticamente tudo, vi o rei, que foi aquilo que mais eu gostava de ver, claro. E é uma coisa que não torno mais a ver com certeza. Olha, e disto tudo aqui em Belém, o que é que acharam? O que é que acham desta história? Maravilhoso, espetáculo maravilhoso. Belém, é de facto a parte de Lisboa mais bonita. Aqui com os Jerónimos, a Torre de Belém e este jardim é maravilhoso. Em frente aos Jerónimos, a expectativa de ver os noivos. Muitos fotógrafos e câmaras da RTP a tentar reter os melhores momentos. Sem contar, surge Amália Rodrigues, um pouco cansada, teve de sair. Senhora Amália, esteve lá dentro, sei que está um bocadinho cansada. Sabe que vim para cá muito cedo, disseram lá às 3 horas e vim cá às 3. E estive lá dentro todo o tempo em pé. Eu não posso estar porque o pulmão ainda está um bocadinho. E não está bom. Deus noivos. E então o senhor que é médico levou é demasiadamente tempo, é muito mal para mim. Mas eu gostei muito de ver isto, adorei ver isto, lindíssimo. Sempre é um casamento do rei, não é rei, é príncipe, mas é a mesma coisa. À partida, vivas à rainha do fado. E mais à frente, uma senhora amiga de Dom Duarte, que veio de muito longe. Vim de propósito para saudar o Sr. Dom Duarte, sou muito amiga com ele. E tenho aqui umas flores e arroz para lhe deitar, para lhe dar muito. Fiz uma de propósito, uma saquinha de... É muito bonita, essa saca mostra-me as flores. As flores e arroz e a saca do tule para deitar a Sr. Duarte. O Sr. Duarte, assim que me ver, fica todo contente. Em frente ao Tejo, toda a gente corre quando os sinos começam a tocar, a anunciar o sim dos noivos desta festa de contos de fadas, que ficará também nas memórias dos meninos que por aqui iam comendo algodão doce. Ainda está muita gente aqui nos claustros dos Jerónimos, onde decorreu o cocktail. Neste momento, os convidados estão a deliciar-se com o bolo da noiva. O Sr. Dom Duarte e a Dona Isabel Herédia, que já não se encontram aqui no local, saíram há pouco, depois de terem cumprimentado todos os convidados, e eram muitos, ao todo 2.800. Quem sabe, neste momento, estão a preparar as malas para irem em lua de mel. Os duques de Bragança cumpriram o ritual do corte do bolo da noiva. Nós temos as imagens que registram esse momento e também algumas declarações do casal real. Vamos então ver a peça. Gostou da cerimónia? Gostei imenso. Estou muito feliz, obrigada. Este é o dia mais feliz da sua vida? Este é um dia muito importante na minha vida e muito feliz também. A lua de mel, já sabe onde é que vai ser? Ainda não, a minha mala tem roupa de inverno e de verão. Ouvi dizer que seria Moçambique. Não, ainda não sabe. Não sei, olha, é surpresa para mim. Obrigada. O Sr. Dom Duarte está feliz? Muito. Foi o dia mais importante da sua vida? Até agora foi. Ouvi dizer que a lua de mel vai ser em Moçambique. Eu pergunto porquê que escolheu esse país? Não está ainda. Há uma série de países e de zonas que vamos visitar, de modo que eu não posso especificar quais são os países em que vamos passar. Esperava que corresse? Agora há uma data de países que vamos passar, ainda não é difícil de dizer em concreto. Está bem? Bem, muito obrigado. A festa aqui está a acabar e a nossa transmissão aqui dos Jerónimos também. Eu passo agora a emissão à Judite Sousa. A Lisboa vai um grupo de estudantes de Coimbra, convidados privilegiados da Real Associação, para assistirem à cerimónia. Com eles, na viagem, veio também o repórter Marcelo Sobral. Esta não foi uma manhã qualquer para alguns estudantes de Coimbra. Para meia centena da Real Associação que tiveram o privilégio de ser convidados para o grande casamento. Esta é uma manhã especial, sobretudo para nós monárquicos. Uma manhã fundamental, mesmo, para a causa. Foi o que eu pensei outra coisa, quase não dormi. Com sono, nervosos e atrasados para o encontro no local marcado. Praça do Rei Dom Dinis. Pois claro, com hora e meia de atraso, a caminhoneta partiu. Partiu para esta viagem que não foi uma viagem qualquer.
Muita música, boa disposição para animar esta viagem entre Coimbra e Lisboa. Centena e meia de quilómetros que pareciam não ter fim. Também ansiosa por chegar a Lisboa? Bastante. Estou bastante curiosa para ver o que é que se vai passar. Só à 1h foram vistos os Jerónimos e os preparativos da espera da cerimónia. Só à 1h comeram uma refeição que não foi um almoço qualquer. Muito! Isto não é como na Vênus, ó, meu Deus. De barriga meia vazia, lá cumpriram depois o programa estabelecido. Juntaram-se a cortejos, ranchos e tunas académicas de Lisboa e seguiram para o casamento, que também não foi um casamento qualquer. Ei, malta! E pelo Dom Duarte e a Sra. Isabel não vai nada! Tudo! Em Sintra, os vizinhos de Dom Duarte dizem que ele é uma joia de pessoa. Hoje não descolaram os olhos da televisão para verem de perto o casamento do vizinho preferido. É aqui, na Rua do Campo, número 2, que vive o mais ilustre morador de São Pedro de Sintra. Os vizinhos há muito que se habituaram a viver paredes meias com o herdeiro da coroa portuguesa e falam de boa vizinhança. Dizem que Dom Duarte é de fácil convivência, um homem simples com quem se pode contar. É uma simpatia ele e os irmãos. Ah, é? São uma simpatia com a categoria que têm, com a educação que têm. Nós passamos ali e ele fala tudo. Passa aqui, faz uma festinha ao meu cão. São umas pessoas muito simples, muito simples. Tem tudo do melhor que possa ser. Já tive 4 meses na casa dele, porque esta casa foi para obras. E ele franqueou uma casa dele. De maneira que é tudo do melhor. A esposa leva um anjo, se souber estimar. E acha que ela vai saber estimar? A senhora conhece-a? Sim, senhora. Vai, conheço-a porque ela já esteve a conversar comigo e a beijar-me. E é muito boa senhora. Passava por aqui, falava com a gente. Por vezes estava aqui a conversar com a gente. Quando há fogo, toca a sirene, ele vem sempre aqui. Às vezes sabe onde é que é o fogo, o que é que se passa. Um homem de espírito curioso e também de hábitos comuns. Dom Duarte não perde um cafezinho na Morisca na companhia dos vizinhos. Para quem o conhece há muito, hoje foi um dia especial. Está contente com o casamento? Estou. Já hoje pedi muito à Nossa Senhora por ele. Que ele seja muito feliz conforme foram os meus filhos. Antes do casamento real, outros casais, plebeus, deram o nó no mosteiro dos Jerónimos. Sentiram-se um pouco incomodados com as rigorosas medidas de segurança montadas especialmente para o casamento de Dom Duarte. Mas todos aceitaram bem a situação e até se disseram felizes com a coincidência. O Mosteiro dos Jerónimos é um dos locais mais procurados por quem pensa casar e mesmo em dia de casamento real, outros noivos aqui deram hoje um nó. O Sr. Prior pediu-nos para para adiantarmos o casamento para ser às 11 em vez de ser à 1, e então nós aceitamos. As cerimónias foram mais curtas e os convidados tiveram mesmo que dar os parabéns aos noivos já fora do mosteiro. Mas do que mais se queixaram foi da falta de estacionamento, pequenos contratempos que todos compreenderam e até acharam bem. Estacionamentos não há. Fizeram à entrada, não nos queriam deixar entrar. É verdade, não nos queriam deixar entrar. Por isso tive de deixar o carro a 4 km e vim a pé. Acho bem porque realmente é importante o casamento que vão realizar logo, né? Os casamentos é que estão a ser despachados assim, com um bocado de pressa. E muitos até gostavam de acompanhar também de perto o casamento real. Eu gostava, mas só que não pode ser, não é? Tem que acompanhar, que sou a madrinha do noivo. Até gostava, mas a gente veio acompanhar outro, não pode, não é? Para os que escolheram outras igrejas, tudo correu normalmente e só a nossa equipa de reportagem veio trazer outra animação. Tenho recordações até de convidados meus que estão aqui presentes que disseram-me de brincadeira anterior: eu não vou ao teu casamento, que vou ao de Dom Duarte. Mas afinal, não, estão cá no meu casamento. Vocês, por ar de graça, até diziam que, quando a gente os convidou já há bastante mais tempo, entre uns e outros, que iam ao casamento do rei, não é? Mas pronto, eu era o nosso, não é? Pronto, assim por brincadeira, não. A gente não teve problemas com isso. Desde que a gente tivesse os dois, os convidados, olha. E para estes noivos aqui fica o presente do telejornal, mais uma recordação para comemorar um dia tão especial. A terra tremeu no norte e no centro da Grécia. Há 20 feridos e dezenas de casas destruídas. Toda a informação daqui a pouco.
A terra tremeu ao princípio da manhã no norte e centro da Grécia. Há 20 feridos ligeiros. Desconhece ainda